Com relação a escrever sobre minorias, existe alguma cobrança? Você sente alguma cobrança, Helena, sobre, assim, para escrever personagens fora dos padrões, ou não sente essa cobrança? Não, para escrever personagem. Porque deu uma cortada aqui, eu não escutei direito, mas personagem fora do padrão, não, sim. Assim, eu sei que o pessoal, muitos leitores questionam muito, né? Geralmente colocam personagens muito bonitos e tal. Mas, inclusive, eu gosto muito de justamente fazer isso, né? Por exemplo, eu tenho um conto, um Natal Especial, que a minha personagem ela tem síndrome de Down, ela é escritora, Hum. então eu gosto muito disso. Então, talvez por eu já fazer isso, eu não sinta essa pressão, digamos assim, né, de alguns leitores. Uhum. E para você, Ronaldo, como é que é escrever sobre minorias, sobre personagens diferentes, fora dos padrões? Eu gosto da ideia quando ela vem naturalmente. Né? Eu não gosto quando a pessoa pensou numa história e acaba tendo que colocar minorias por uma certa pressão. Eu acho legal quando a pessoa pensa na história já incluindo essas minorias dentro da história. No meu caso, como por exemplo, quando eu escrevo contos, raramente eu até descrevo os personagens, a menos que a descrição do personagem seja essencial para você entender a história. Né? Então, Uhum. e quando eu escrevo contos, normalmente até escrevo em primeira pessoa. Então, isso possibilita até de que o próprio leitor se coloque na situação, muitas vezes, né? O fato do narrador em primeira pessoa. Agora, fazendo um romance, onde você tem dezenas de personagens, aí eu acho que tipo, acaba sendo natural que tenha essa diversidade, porque aí sim, aí eu acho que quando a história pede, você tem que colocar. Agora, exatamente por quê? Porque se você entra no compromisso de que eu tenho que colocar representatividade necessariamente, às vezes você corre o risco de se expor mais do que se você não tivesse colocado. O que eu quero dizer com isso? Se você não está familiarizado, por exemplo, com aquela minoria específica que você escolheu, você corre o risco de você chamar a atenção para um personagem que, de repente, ninguém nunca olharia, e como você não tem uma vivência, não tem uma experiência, você está correndo o risco de cair em estereótipos, e ao invés de agradar esse público, você corre o risco de ofendê-los até. Então, assim, eu acho que só faz Uhum. sentido se você se apropria daquele assunto, se você realmente pesquisou, se você conhece aquilo, aí sim. E a história pede. Eu penso assim, é assim que eu penso. E você, Jamile, sente alguma cobrança com relação a isso? Ou é como o Ronaldo, você escreve de maneira que a história vai indo? Então, eu achei inusitada até a situação da pergunta quando eu estava vendo o roteiro, né, de como seria a nossa live, porque de certa forma, sem querer, inseri os personagens no meu primeiro livro, né, é o Ortega, que é o chileno, um chileno, ele é agente da Celina, né, e um, um rapaz que ele tem um atraso, né, ele tem uma deficiência, ele tem um atraso mental, mas assim, foi uma coisa natural, não foi nada. Eu nem pensava de inclusão de minoria, na verdade. Foram os personagens surgiram, né, quando eu estava roteirizando, né, por ser um livro leve, por ser um livro divertido, então eu trouxe os personagens, mas sem esse pensamento na verdade, da inclusão, de minoria. Na verdade, porque é uma realidade para mim, né? É, é, o rapaz, o que tem o atraso, ele, ele é jovem, né? E ele é muito divertido, ele é muito inocente, ele tem um diálogo inocente, né? Ele traz uma leveza. E eu tenho um parente, né, que tem as características desse meu personagem, né? Eu creio que né, pensando assim, eu me inspirei de certa forma porque eu convivi, né, com uma pessoa assim. E aí eu sentia nele a leveza, aquela inocência, e eu trouxe para o meu personagem, mas sem pensar
na verdade, na questão da inclusão de uma minoria dentro do meu livro, não. É porque é algo natural para mim. Eu trato, né, essas pessoas estão no meu círculo, né, então, assim, foi intrínseco na história, não foi forçado nem nada. Então, eu achei até interessante quando eu vi a pergunta na pauta, né, porque eu tenho isso na minha história, mas é algo natural, né, não tem essa forçação. E eu nunca me senti pressionada para colocar, né, se na história surgir, vai caber o personagem, ele vai estar lá. Agora, se não cabe na história, né, se não há necessidade, não vai ter. Eu não sinto essa pressão. Mas é legal quando você lê uma história e você se depara com um personagem assim, quando você consegue identificar nessas características nele, essa leveza, essa sutileza na história. É bem legal. Mas não que seja uma pressão para colocar. É importante, né? Mas também não pode ser forçado. Para você, Mônica, como é escrever personagens assim, fora dos padrões? Então, eu acho que o momento em que a gente está vivendo é necessário dar protagonismo às minorias, né? Então, eu acho que é importante, mas também acho que não pode ser pensando na comercialização do tema, né? Eu vou escrever um personagem que represente uma minoria porque as pessoas estão cobrando, ou porque vai fazer sucesso, ou porque eu não quero que pensem isso ou aquilo de mim. Então, acho que vai muito da inspiração e de como ele se encaixa naquela história que você quer contar. Então, isso eu acho fundamental. Mas eu acho que mais do que dar protagonismo às minorias como personagens, é dar protagonismo a autores que são minorias, né? Porque vão poder falar daquele tema de uma maneira que seja mais correta, mais verdadeira e que traga essa verdade para a história que ele vai contar. Né? É difícil para uma mulher branca contar a história de uma mulher negra sem ter a vivência. A gente vai falar sobre preconceito, vai conversar com essas mulheres, vai ouvir essas mulheres e vai representá-las. Mas muito melhor uma mulher negra contar a história de mulheres negras para que a gente possa realmente compreender mais profundamente essas questões todas. Então, eu acho que precisa, sim, ter representatividade nos livros que a gente escreve, que a gente precisa olhar para isso, fugir dos padrões, às vezes com respeito e com coragem, né? Porque quando a gente vai escrever sobre um tema que vai gerar alguma polêmica, é preciso ter coragem e a capacidade de falar, realmente, eu não fiz tão bem como deveria, mas que bom que eu estou fazendo as pessoas discutirem isso, né? Eu acho que a gente não pode fingir que isso não acontece, que não existem essas minorias. E também acho que a gente não pode pegar esse personagem fora do padrão e fingir que ele está no padrão e contar uma historinha sem demonstrar o preconceito, sem demonstrar as dificuldades desse personagem. Então, por isso que eu acho que é muito importante ter, mas eu acho mais importante ainda a gente discutir e estudar muito o tema antes de inserir um personagem que a gente não vai saber lidar com a história dele quando estiver fazendo o trabalho. Mas eu, pessoalmente, escrevo o que me inspira. Então, quando a história cabe, quando ele surge, então eu conto essa história com a coragem de errar ou acertar. Mas é preciso que aconteça. Não adianta que cobrar que eu escreva sobre um casal gay ou sobre uma pessoa acima do peso, só porque as pessoas querem esse tipo de história. Precisa nascer em mim. Eu já escrevi sobre todos esses tipos diferentes, todas essas minorias, mas porque surgiu em algum livro, algum momento em que eles podiam ser representados. E aí eu contei as histórias. Até agora não tive nenhum assim grande problema com isso. Mas entenderia e aprenderia se alguém me corrigisse. Eu acho isso muito importante.
Eu concordo com vocês, acho que a gente deve sim falar sobre as minorias, mas de maneira responsável e fundamental, com certeza.